Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Que Deus abençoe a cada um de vocês neste dia que Deus nos concedeu. Nós aqui estamos iniciando uma série de estudos falando sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, que está escrito no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava preso ali na ilha de Patmos, ali por volta do ano de 95 depois de Cristo, e a Bíblia diz que ele foi preso por causa do amor que ele tinha pelo nosso Senhor Jesus, e amando do imperador Dominiciano. Ele ali foi exilado, né? Aquela ilha de Patmos era uma ilha onde eram lançados ali os mais perigosos, criminosos da época, né, para que eles trabalhassem ali nas minas até a morte, né? Mas foi nesse contexto que a Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu num dia de domingo para o apóstolo João e pediu que ele escrevesse, capítulo 1, versículo 11 de Apocalipse, que ele escrevesse aquilo que ele estava vendo e enviasse para as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia. E Apocalipse é um livro que trata acerca das últimas coisas, mas também fala, como nós vemos no versículo 19, que Jesus fala para João que ele escrevesse as coisas que havia passado. Veja bem, as que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, João foi encarregado de escrever as coisas que aconteceu no passado, as do presente e as do futuro. E as 7 igrejas da Ásia, dentro da cronologia bíblica, da cronologia escatológica, segundo alguns estudiosos, cada igreja abrange um período da época da igreja na Terra, desde Éfeso e até a carta da igreja de Laodiceia. Mas nesse estudo, irmão, introdutório, nós iremos estudar sobre a igreja de Tiatira, que, segundo essa cronologia, a igreja de Tiatira está inserida entre o ano 500 depois de Cristo, né, até o ano de 1500, que fala da missão moderna. Foi o período que a igreja mais evangelizou, levou o evangelho, né? É o período de grandes homens de Deus que foram levantados para pregar o evangelho na face da terra, né? Principalmente John Hus, que profetizou sobre Martim Lutero, o cisne, né? Enfim, é a igreja a qual o próprio Jesus fala para aquela igreja, e nós vamos estudar sobre isso, que o amor daquela igreja, né? No versículo é que nós vamos estudar no versículo 19, né? Que Jesus sabia do amor daquela igreja, né? Que estava crescendo, que estava cada vez mais aumentando devido às tribulações, devido às dificuldades que aquela igreja estava enfrentando naquele período, né? E Tiatira, cujo nome significa sacrifício de perfume, né? Que ficava ali, era uma cidade da província romana, ali na Ásia.
uma área hoje que está ali ocupada pela atual Turquia, né? Ali na Ásia, ali onde era situada a igreja de Tiatira, e hoje já não é mais o nome não é o nome mais de Tiatira, né? O nome daquela cidade. O nome daquela cidade hoje ali é Akhisar, que fica situada ali hoje onde era a cidade de Tiatira. Era uma cidade importante nesta época que a carta foi escrita. Eu digo importante de forma comercial, porque ela ficava na rota de Pérgamo, né? Os comerciantes que vinham por esta rota, eles paravam na cidade de Tiatira, porque a cidade de Tiatira, em termo comercial, era muito rica, né? Na fabricação, né? No fabrício de púrpura, de bronze, né? Materiais de bronze, de roupas de lã. Era uma cidade rica no termo do comércio, né? Existia ali uma equipe, pessoas que viajavam pela Ásia, pela Europa, né? Vendendo este material daquela cidade, vendendo essas riquezas, né? E a Bíblia fala em especial de Lídia, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que ela estava na cidade de Filipos e era vendedora de púrpura, ou seja, era uma representante comercial da cidade de Tiatira, que vendia púrpura naquela região. E é interessante falar de Lídia também, porque foi na cidade de Filipos que Lídia conheceu o Evangelho. Foi em Lídia foi em Filipos, melhor dizendo, que Lídia conheceu a Paulo quando ele estava à beira do rio orando, pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que ela se converteu ao Evangelho e retornou para sua cidade. Segundo alguns, foi ela que fundou a igreja de Tiatira. E aqui, irmãos, dentro dessa carta, nós vemos algumas características da igreja de Tiatira, alguns predicados, algo que nós vamos estudar ao longo dessa série de estudo, né? A igreja de Tiatira, que é a quarta igreja que foi enviada as cartas do apóstolo João, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 18 até o versículo 29, que fala desta igreja. E João, escrevendo, ele diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Então nós vemos aqui o primeiro versículo dessa carta. João escrevendo, dizendo ao anjo da igreja que está em Tiatira. O anjo aqui, Jesus já disse que o anjo, no capítulo 1, Jesus, se referindo ao anjo, fala que é o pastor, que é o líder daquela congregação, que é o responsável daquela congregação. Era ele que pastoreava, era ele que apacentava o rebanho naquela cidade. Aquela cidade que, como eu falei, de todas as cartas que foram enviadas para aquelas 7 igrejas, Tiatira era uma cidade menos importante de forma política, né? Hoje não existe mais a igreja ali, por volta depois do século, mais ou menos no ano de 1500 ali aproximadamente, o montanismo, né? O Montano, que era um herético, se dizia a reencarnação de Jesus na terra, que andava com 2 mulheres.
ele falava que o Espírito Santo se reencarnou nele e ele saía falando das suas heresias, e essa seita tomou conta da cidade de Tiatira, né? Mas antes disso nós vamos estudar um pouco sobre os gnosticismo, né? Que surgiu justamente na época do apóstolo Paulo, e Paulo escreveu combatendo veementemente essa seita, principalmente na cartas que ele escreveu para a igreja de Colossense, né? Paulo ali falando para aquela igreja da divindade de Jesus como Deus, Jesus como soberano, né? E era justamente Paulo estava pregando para combater o gnosticismo naquela cidade. Gnóstico quer dizer conhecimento, e nós vamos estudar isso dentro da igreja de Tiatira. Pois bem, a cidade de Tiatira tinha vários templos de várias divindades, deuses da época da Grécia, né? Entre a principal divindade era Apolo, que era considerado o deus do sol. Apolo era filho de Zeus, segundo a mitologia grega. Zeus, que era o deus supremo, né? O deus do trovão, né? E Apolo era filho desse deus, considerado o deus do sol, e ele tinha um templo naquela cidade. Também na cidade de Tiatira tinha um templo para a deusa Artemis, ali, né, a deusa Diana, a deusa da fertilidade. E também vemos que naquela cidade também tinha um templo erigido ali para adoração à deusa Cibila, né, que os moradores de Tiatira adoravam a esses deuses, eram os principais templos naquela cidade. E o versículo 1 é muito interessante, porque o versículo 1 não, o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 18, que João dizendo assim, né? Isto diz o Filho de Deus. Primeiro ponto, nós falamos de Apolo, que era filho de Deus, do Deus Supremo, Deus Zeus, né? O Deus do trovão. Mas Paulo aqui já faz um primeiro contraponto. Paulo diz aqui, o Filho de Deus. Aleluia. Filho de Deus, aquele que é o soberano, aquele que é o Filho unigênito do Pai, aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Glória a Deus. Aquele que foi enviado do céu para a salvação do homem. Então Paulo já começa aqui combatendo um pouco do paganismo dentro daquela cidade, né? Talvez Paulo aqui estava se referindo, como eu falei, a Apolo, que era filho de Zeus. Então Paulo fala aqui, eu falo de Jesus, isto é o Filho de Deus. Deus aqui é aquele que é o soberano, o Deus que, como dizia Tomás de Aquino, que ele é a causa primeira antes de ser gerada, é o Deus Senhor do universo, é aquele que não foi criado, mas que é o Criador, é aquele que criou a terra pela sua palavra, oh glória, é aquele que abriu o mar vermelho com o sopro das suas narinas para que o povo de Israel pudesse passar em terra seca. É aquele que tem na sua mão todo o poder. Daquele, como diz o salmista Davi, que dos seus anjos faz ministro e dos seus servos labaredas de fogo.
é aquele que monta num querubim e voa nas asas do vento. Aleluia! E Jesus é o seu filho, não. Aqui quando se fala de filho, está falando aqui de filho unigênito, não filho como criação, porque Jesus também é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na mesma essência. Filho aqui, quando Paulo fala de filho para combater a doutrina ou a heresia de Apolo, que Apolo que era o Deus do sol, e nós vamos estudar aqui, que ele fala filho de Deus e que tem os olhos como chama de fogo. Perceba, se Apolo era o Deus do sol, o Filho de Deus tinha os seus olhos como chama de fogo. Quando se fala de chama de fogo, aqui quando está se referindo a fogo, a Bíblia está falando aqui de julgamento. É aquele que julga as nações. Quando se fala de fogo, os seus olhos como chama de fogo, também fala que nada está em oculto diante dos seus olhos. O Filho de Deus aqui, ele vê todas as coisas. Aleluia. O Salmo 139 diz assim: para onde eu fugirei de ti? Para onde me esconderei da tua face? E o salmista disse: se eu fizer a minha cama lá no Sheol, tu ali estarás. Ou seja, os olhos do Senhor como chama de fogo, ele contempla todas as coisas. Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele conhece tudo. Veja lá no livro de João, né? Quando aquele moço, Filipe, né, foi encontrar com Jesus, Jesus disse assim: olha, antes de o teu irmão te encontrar, eu já te vi debaixo da figueira, eu sei quem tu és. Veja no caso de Zaqueu, quando Jesus está entrando na cidade, Zaqueu está em cima da árvore, e Jesus já sabia o nome dele, diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém morar em tua casa, eu sei quem tu és. Jesus estava dizendo para Zaqueu: eu te conheço, conheço até o teu nome, eu sei quem tu és, Zaqueu. Aleluia, eu sei quem é você. Olha que Jesus fala para Nicodemos, que foi encontrar-se com Jesus de noite, e Jesus olha para ele e fala: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Então Jesus conhece a nossa vida, conhece o nosso interior. Os seus olhos é como chama de fogo e os seus pés como um latão reluzente. Latão reluzente ou latão de bronze. Então perceba que na cidade de Éfeso eles eram importantes na fabricação de bronze, né? E Jesus aqui faz a alusão ao bronze, né? Talvez pelaquilo que eles fabricavam ali em Tiatira, e o bronze é semelhante a um vermelho rubro, né? E Jesus está dizendo aqui, que latão reluzente, está falando do refinamento, aleluia. E veja aqui o que diz o texto aqui, para mim não fugir fora do texto, né? Que é: olha o que diz o texto. Que quando se fala do julgamento, quando se fala de bronze, e isso nós já vimos lá no livro de Apocalipse, nós estamos estudando no capítulo 1, versículo 15, que os pés de Jesus também era semelhante a um bronze polido,
Bronze também fala de julgamento, né? Bronze fala do espírito de indignação, né? Ao contemplar a igreja de Tiatira, quando Jesus fala de bronze, também fala, como eu falei, desse julgamento, desse espírito de indignação que Jesus estava tendo pelaquela igreja, por causa do quê? Do seu envolvimento com o paganismo, com a mistura que estava acontecendo dentro daquela igreja. Então Jesus, primeiro, ele é o Filho de Deus. Segundo, seus olhos como chama de fogo. Jesus estava contemplando e ele sabia de tudo que estava acontecendo dentro daquela igreja. Jesus sabia tudo o que estava se passando dentro daquela igreja. Nada estava em oculto das obras, nada estava em oculto diante de Deus, de tudo aquilo que aquela igreja estava passando, estava vivendo. Terceiro, os seus pés como latão reluzente do julgamento de Jesus. Jesus falando aqui do seu julgamento, indignado com o paganismo, com o sincretismo religioso que envolveu aquela igreja. Sincretismo, sempre eu falo isso, o sincretismo está relacionado à mistura, né? A mistura do culto, do paganismo, da situação de vida que estava acontecendo dentro daquela congregação. Então, primeiro, Jesus aqui está falando sobre esta situação. Versículo 19, há uma coisa muito interessante. Jesus diz assim: conheço as tuas obras. Olha o que Jesus fala. Conheço as tuas obras. E eu parei para pensar nisso aqui, meus irmãos, de uma forma, e fiquei pensando, porque se nós lermos a igreja de Éfeso, se nós lermos na igreja de Esmirna, na igreja de Pérgamo, na igreja de Sarde, na igreja de Filadélfia, na igreja de Laodiceia, nós vamos ver que Jesus diz assim: eu sei as tuas obras. Capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, na igreja de Éfeso. Na igreja de Esmina, capítulo 2, versículo 9. Eu sei as tuas obras. Na igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 13. Eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 1. A igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras. Capítulo 3, versículo 8. A igreja de Filadélfia. Eu sei as tuas obras. E o capítulo 3 e o versículo 15. A igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras. Mas a igreja de Tiatira, Jesus diz no versículo 19: eu conheço as tuas obras. Para as 6 igrejas, Jesus fala, eu sei. Mas para a igreja de Tiatira, Jesus diz, eu conheço. Então, conhecer é diferente de ser. De eu sei as tuas obras. Conhecer é diferente do verbo do saber, né? Conhecer é diferente de saber. Eu sei as tuas obras. Tem uma diferença enorme aí. E veja bem, olha que interessante. Olha a diferença aqui. Olha a diferença do verbo saber e o verbo conhecer. Vamos lá.
Olha a diferença. Que interessante, meus irmãos. Ó, olha a diferença do saber e o do conhecer. Quero aqui trazer para os irmãos. É rápido. Estou aqui procurando no meu dicionário, não é? Verbo saber. Usamos o verbo saber para falar de informação ou habilidade que temos. O saber é o mais teórico e profundo. Veja bem, olha um exemplo. Eu sei tudo sobre São Paulo. Sei tudo. Eu sei tudo sobre o Rio de Janeiro. Eu sei tudo. Agora veja o verbo conhecer. Usamos o verbo conhecer para falar de pessoas, lugares, objeto ou situações. Olha aqui um exemplo. Você conhece o pastor Hernandes? Você conhece o irmão José? Eu sei tudo sobre o irmão José. Agora olha outro exemplo. Você conhece o irmão José? Olha que Jesus está falando aqui para essa igreja. Olha que Jesus está falando. Eu conheço as tuas obras. Para nós encerrar aqui, nós vamos dar continuidade. Quem Jesus estava falando? Jesus estava falando especificamente ali, irmão, para aquela igreja. Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Conhecer aqui é algo, como nós vimos aqui, ó. É para falar de pessoas, de lugares, de objetos ou situações. Então Jesus, ele conhecia a situação daquela igreja. Jesus conhecia o que aquela igreja estava enfrentando. Jesus conhecia a pessoa, que aqui não é fictício, aqui é um personagem real, que aqui a Bíblia dá o nome de Jezabel, e aí nós vamos estudar quem é Jezabel no livro de 1 Reis, no capítulo 16, e nós vamos estudar no próximo estudo quem era Jezabel. E Jesus dizendo, eu conheço quem é você. Eu conheço você. Você não me engana. Aleluia. Eu conheço você. Jesus fala para as outras igrejas, eu sei, é o verbo saber, eu sei das tuas obras. Eu sei. É o saber. Jesus está dizendo, o saber aqui quer dizer algo mais profundo. Jesus fala, eu sei das tuas obras. Eu sei das tuas obras. Eu sei o que se passa, eu sei das tuas obras. Do que acontece aí. Como Jesus fala para a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras. Que tu rejeitaste, que tu, Jesus fala, que tu repugnaste a doutrina de Nicolau, ou dos nicolaítas. Eu sei que você se esforçou, eu sei das tuas obras. É mais profundo. Mas aqui Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço você. Jesus me conhece. Jesus te conhece, meu irmão. Ele sabe do meu interior. Ele conhece a minha personalidade. Ele conhece a minha sinceridade. Ele conhece a forma
do culto que eu ofereço. Ele conhece da forma que eu o adoro. Ele me conhece no oculto, ele me conhece dentro da minha casa. Jesus me conhece quando eu estou no meu quarto. Jesus me conhece quando eu estou no trabalho. Jesus me conhece quando eu estou na rua. Ele me conhece. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem é o Erlandson. Ele sabe quem é você, meu irmão. Ele sabe o que você faz. Por isso que os olhos dele é como chamas de fogo. Aleluia. Nada é oculto diante do nosso Deus. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que as pessoas estão separando a sua vida cristã com a sua vida social. Eu sou crente quando eu vou à igreja, quando chega no dia de culto, quando chega na quarta-feira, na segunda, na terça, independentemente de que dia seja o culto na sua congregação, aí nesse dia específico do culto você se torna um cristão. Você se torna um levita, um pastor. Aí você vai para a igreja, não, naquele dia é o dia do culto. E aí agora eu sou um cristão. Aí vai para a igreja, fala em mistério, canta louvor, tem alguns que sapateia e profetiza. Nos outros dias da semana, o camarada não quer mais saber de Jesus. Aí ele quer viver a vida separada. Ele quer viver uma vida de duplicidade. Né? Uma vida, duas pessoas. No dia de domingo, ele é o irmão fulano. Na segunda-feira já não é mais o irmão fulano, porque ele começa a se comportar como se não fosse mais crente. A sua atitude mais não é mais uma atitude de cristão. Ele já não testemunha do evangelho. Ele já não fala mais de Jesus. O seu linguajar muda. No domingo, o seu linguajar é um linguajar de crente. Pai do Senhor, como é que está o Senhor? Terra, e aí varão. Mas chega na segunda-feira, aí meu sangue bom, tá ligado? E aí, e começa a falar, hoje há umas abreviações nas palavras, né? Um português moderno aí que a juventude inventou e coloca cada coisas aí nas redes sociais, e aí nós vemos os cristãos copiando essas mesmas circunstâncias, colocam uma foto dele no status do WhatsApp e no fundo não é mais um fundo musical, é uma música mundana. É uma música de uma cantora internacional, é uma música do cantor nacional. O seu traje, o seu modo de se vestir já não é que nem no domingo, já é um outro tipo de vestimenta, já é um outro tipo de atitude. E aí Jesus está dizendo para essa igreja, eu te conheço, aleluia, eu sei quem você é. Olha, a Bíblia fala, irmão, do rei Jeroboão, que a Bíblia diz que o filho dele adoeceu, e quando o filho dele adoeceu, ele pede para a mulher dele consultar o profeta, vai lá consultar o profeta se o nosso filho vai morrer ou vai viver, e a mulher se disfarçou, a Bíblia diz que ela se disfarçou, se vestiu de outro traje, para quê? Para que o profeta não a conhecesse, oh aleluia, colocou uma veste diferente, se vestiu de uma forma diferente, falou assim, olha, eu vou me vestir dessa forma,
Quem sabe o profeta não vai me conhecer porque ele já está quase cego. Está cego, não está enxergando direito mais. Então eu vou lá. E a Bíblia diz que ela foi. E quando ela colocou os pés dela nos umbrais da porta da casa do profeta, o profeta disse assim: entra, mulher de Jeroboão, porque eu sei quem você é. Arabai, xarabacai. Jesus sabe quem você é, não adianta você se disfarçar.